Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Reação Livre, aqui na página Tangua Livre, um espaço que a gente tem para perceber e reagir. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a comemoração dos 30 anos de Tanguá, quais as conquistas e quais as perdas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Prestes a fazer 30 anos, Tanguá ergueu-se com o brio da emancipação, com a esperança de um povo que acreditou na autonomia como alicerce para o progresso. O sonho era deixar de ser um mero distrito esquecido para se tornar... Eu falei que não era pra pôr, cara. Eu falei, não, sério, na boa. Tirar, cara. Eu falei, não, vou botar não. Não é brincadeira, mas não é mesmo. Eu interrompi o vídeo por um motivo muito sério. É para falar com você, direto, olho no olho, diferente da prefeitura que tem uma secretaria inteira para cuidar da sua propaganda, do seu marketing, do seu alcance, dos patrocínios, das empresas amigas. Diferente deles, aqui a gente está para falar a verdade para vocês. E dentro desse contexto dos 30 anos de Tanguá, a gente quer fazer uma reflexão acerca de tudo o que aconteceu, né? E que calhou nesta gestão, né? E justamente num período em que a gente tem muito mais informação, muito mais acessibilidade e uma ferramenta incrível que são as redes sociais. E alcançar o maior número de pessoas. Então hoje, independente de videozinho bonitinho que a gente já tenha feito, já tenha preparado, hoje eu quero falar com vocês diretamente, olho no olho. Diferente dos políticos que a gente, de alguma maneira, está acabando por se acostumar com eles e com toda a lorota, vamos fazer uma análise desses últimos 30 anos. O que foi que a cidade ganhou teimando em votar sempre nos mesmos grupos políticos, sempre nas mesmas pessoas, e sabendo que estas pessoas eleitas acabam colocando dentro da prefeitura, e isso já vem lá de trás, dentro desses 30 anos, aquelas pessoas que eles indicam, que os apoiaram em eleição, não por competência, não por profissionalismo, mas por afinidade, por amizade. Fulano me ajudou e agora eu vou ajudá-lo. Mas aí a gente acaba vendo uma série de programas que a prefeitura implementa e anuncia como grandes feitos, como grandes conquistas. E até hoje, dentro desses 30 anos, a gente não tem rodoviária. A gente não tem hospital. A gente não tem asfalto na cidade, nem na área urbana os asfaltos são de qualidade. As obras que a gente vê realizando no início de todo o mandato são obras deixadas sempre pelo governo passado. E nessa gestão de reeleição e com a ferramenta rede social nas mãos, fora a internet, sites de transparência, sites de informação, Jus Brasil e etc., a gente acaba tendo uma série de informações muito maiores do que tinham, por exemplo, na época de Jailson, que foi o primeiro prefeito. O único que talvez, aí na minha opinião, e por falta de informações, a gente possa deixar um pouco de lado. Mas que na história de Tanguá, também esteve participando destes grupos políticos que acabam por dividir a cidade, fatiar a cidade. E como disse uma ex-vereadora, a agora secretária, ou seja, a permanência dos mesmos continua, vamos
fatiar a cidade, vamos vender, foi isso, vamos vender a cidade. Palavras da ex-vereadora, atual secretária. E quando corrigida foi lá, mudou, já, mas são nessas falhas que eles acabam deixando escapar o que eles realmente estão fazendo com a cidade. E que é o que a gente vê hoje em dia. Apesar dos 30 anos, as informações maiores vêm justamente dessa gestão. Não que a gestão retrasada, e vamos tomar cuidado para não falar da passada, porque a passada ainda é essa. Na retrasada houveram várias denúncias. Pessoas envolvidas nessas denúncias continuam hoje recebendo dinheiro público em outras cidades, em outros órgãos comissionados. Para pensar e analisar aonde está cada um desses políticos, os que perderam, os que já foram eleitos, os que sempre ficam tentando, aqueles que só gastam o fundo eleitoral. Dá uma analisada na vida deles, nos bens, na qualidade de vida deles, né? Que quando vão se tratar, em maneira nenhuma vão procurar aqui o hospital. Quando precisam viajar, não vão aqui para a rodoviária. Quando precisam fazer alguma compra mais saudável, eles não têm aqui o mercado do produtor para ir, eles vão para outras cidades, eles têm dinheiro, eles têm o nosso dinheiro para gastar. E não é pouco dinheiro, não. E ainda se apresentam nas redes sociais como grandes salvadores ou benfeitores. O que eles fazem mal e porcamente, porque é só dar uma olhada na cidade nesses últimos 30 anos, é cumprir a obrigação. E muitas vezes sendo obrigadas ainda mais pela própria justiça. Eu parei com o vídeo justamente para chamar a população à razão. Cadê o raciocínio? Cadê o questionamento? Cadê a cobrança? É só parabéns, muito bem, melhor prefeito. E a gente não tem nem como comparar, e isso eu já disse várias vezes, a gestão retrasada com a passada, ou essa mesmo, porque eles argumentaram a atual gestão lá em 2021 terem sido hackeados e que sumiu tudo do Facebook. Meus queridos, vocês continuam com a mesma conta. Não tem como ter sido hackeado. E quer dizer que então, quando um vereador pede alguma coisa, quando é realmente verdadeira a denúncia, vocês depois vão lá para mostrar o que aconteceu, quem é fulano, quem é ciclano, e de repente numa situação tão grave quanto essa, não deu em nada até hoje. Não se descobriu IP, não se descobriu nomes, endereços, telefones, nada. Ou era mais uma enganação. Outro motivo que eu parei é sobre a homologação, que está o prefeito, o secretário. Não, porque no site lá do IDBO, Instituto Responsável por Elaborar e Aplicar, está dado a situação, pelo menos lá, ela é homologada. O concurso está homologado. Qual que é a dificuldade da prefeitura de chamar os professores? E aí, vamos falar de 30 anos para cá, que é aquela velha história do pessoal que entra pela janela, muda a gestão, sai pela janela e o concursado fica só a ver navios. Foi só no ano passado, depois de mais de 10 anos, que um pessoalzinho do concurso foi chamado. E mesmo assim, a prefeitura teima em fazer processo seletivo. Há 30 anos, a prefeitura de Tanguá é utilizada por dois grupos políticos que só pensam no projeto de poder dos mesmos, na qualidade de vida deles, dos amigos e daqueles que forem úteis. Porque dessas pessoas que os apoiam, que os parabenizam, muitos deles, apesar deles não saberem, são descartáveis. São pessoas que, a partir do momento que não tem mais utilidade, eles viram o rosto. Eles vão para a rede social chamar de otário. É por isso que eu não quero ficar como a prefeitura. E se eu propus esse programa, né, dessa maneira de reagir às coisas, então vamos reagir a esses 30 anos de descaso.
30 anos que a gente está sendo deixado para trás, está sendo enganado, ludibriado. Não tem mais como aturar esse tipo de político, esse tipo de gestão. E olha que eu ainda nem cheguei no legislativo, que hoje, em 30 anos, me parece ser a pior Câmara do município de Tanguá. Em toda a sua história, a gente nunca viu tanto descaso e perseguição em um único vereador que está fazendo alguma coisa. E por mais que eu discorde de diversas situações do vereador Delson, e aí eu não posso deixar de falar o nome dele, ele é o único que está fazendo alguma coisa pela cidade, que está pelo menos mostrando o que está de errado, ou pelo menos questionando e esperando uma resposta que nunca é dada. E esses questionamentos e essas respostas não vêm há 30 anos. Você tem estádio? Não. Volta a falar rodoviária, mercado produtor, asfalto de qualidade, pavimentação da estrada da Posse. Essa é uma promessa que vem assim de anos e anos, quiçá de décadas. O Carlos Pereira já foi considerado um dos melhores prefeitos do Brasil, com premiações e premiações essas que hoje em dia fazem a mesma coisa, que desqualificam os dados oficiais do governo, mostrando que a educação é pífia, e aceitam diplomas de instituições privadas que muitas vezes têm esses concursos e essas premiações entregues mediante pagamento. Eles pagam para serem premiados, eles pagam para ficarem famosos, assim como os comissionados são aqueles que são pagos para falar bem, porque se não falar bem, vai ser mandado embora. Então são 30 anos que Tanguá está sendo esquecida e utilizada como um trampolim para eles pularem numa piscina vazia, porque tudo que sobe, desce. É a lei da gravidade. E Isaac Newton já dizia isso lá atrás. Sobe, uma hora vai ter que descer. E eles estão dando esse pulo com Tanguá numa piscina vazia. Há 30 anos. Não dá mais para aturar uma Câmara de Vereadores que acha que tudo que o prefeito faz é lindo. E está lá assim branco, agora o dinheiro vai ter que ser devolvido. Se o projeto tivesse realmente sido feito de verdade, não teria nenhum impedimento. Delson, Velson, Gelson, qualquer um poderia entrar no Ministério Público e fazer a denúncia. Ia ser rechaçado. Ia ter uma negativa, como eu já recebi inúmeras outras negativas. Como já colocaram para frente algumas denúncias que eu fiz. Como o Delson e como os outros moradores continuam fazendo essas denúncias. O que não dá é para a gente aturar videozinho com musicazinha, inauguração de praça, aonde a praça tem um tapete jogado no meio, uns brinquedos de plástico vagabundo, e uma obra que era para durar 2 semanas, leva mais de meses. E o valor? É isso que Tanguá está perdendo, está deixando de crescer por causa de políticos incompetentes. São 30 anos de descaso. O Rodrigo ganhou essa última eleição, a reeleição dele, não por mérito próprio, mas por rejeição a Valber. Na primeira e na segunda. Porque o Valber vinha candidato. E a gente vê isso historicamente em outros locais também. Eu não quero votar, eu voto nesse outro e acaba votando errado. A terceira opção tinha, que era a Mônica Bicudo, lá da Posse. Mas não, o povo parece que não quer saber disso. E é por isso que a gente fez essa confusão toda aqui, para chamar a atenção de vocês. Chega de videozinho bonitinho, de fundo colorido, né, de música e de depoimentos sensacionalistas, depoimentos comoventes. A gente não está mais aturando isso. São 30 anos, é isso aí, vai comemorar o quê? O que é que você tem para comemorar? Eu convido você, morador, que realmente gosta da cidade, que ama a sua cidade, que ama Tanguá,
quando a prefeitura anunciar aí nas redes sociais, pagas com o nosso dinheiro, que até agora eu não vi qual que foi o fundamento para ter criado a Secretaria de Comunicação, para ficar empurrando mentira goela abaixo do povo, uma atrás da outra. Outra coisa que me revoltou, e que também eu parei o vídeo por isso, foi a relação da Lei Aldir Blanc, do PNAE. Você sabia que dos 5 indicados lá no site da prefeitura, 4 deles têm contratos com a prefeitura, são empregados da prefeitura, sendo que a Lei Aldir Blanc foi criada lá em 2019, né, para poder auxiliar, né, dar um incentivo aos artistas que, por causa da pandemia, estavam sem fonte de renda, sem fonte de receita. Aí os caras pegam essa lei, porque ela pode ter sido continuada para alguns artistas com mais necessidade, e entregam na mão de funcionário. Mas o funcionário já não tem o salário dele. E para que ele quer mais esse dinheiro? Ele vai gastar esse dinheiro ou ele vai entregar para quem está pagando ele? Porque desse tipo de esquema a gente conhece um monte. Olha lá o CPF, a Casa do Trabalhador, que até hoje a gente não tem. Dá uma olhadinha lá no Instagram, tem as propostas, né, do prefeito Rodrigo Medeiros, vê quantas ele prometeu agora nessa reeleição e que ele não vai cumprir nunca, que a gente sabe que não é, que ele já está pegando de 2021 para colocar agora. E agora começou a questão de campanha para deputado. Ele não fica mais em Tanguá. Ele está passeando pelo estado, como todos eles fazem época de campanha, vai buscar apoio ali, vai buscar com o seu dinheiro. Porque o salário dele, ele não trabalha em outro lugar. Ele recebe da prefeitura. E quem é que paga o salário dos cargos eletivos, dos comissionados, somos nós. É a população que paga. E é um absurdo perto do que eles apresentam pra gente. Quando eles vão fazer discurso de meritocracia, aí não, porque, então a gente vai começar a pagar os senhores quando começarem a apresentar alguma coisa decente. E o mais interessante é que ele até coloca no plano de governo dele que são propostas e não são promessas. Porque você não cumprir uma promessa é uma coisa meio grave. Agora, você não cumprir uma proposta até que dá para levar. E eu coloco aí, eu desafio aos conhecedores da política local colocarem aí quais foram as realizações efetivas que um prefeito deixou para a posteridade. E eu não estou falando de compra de espaços, de imóveis para colégio e tal, porque é o mesmo. O Rodrigo prometeu escolas novas, o Valber prometeu, ninguém faz nada. São 30 anos e que a cidade está abandonada. Eu poderia muito bem ter posto um videozinho bonito, ter falado alguma coisa, a voz do narrador era uma coisa excepcional, profissional, mas eu acho que falar olho no olho, sem roteiro, sem ter como seguir nada, é lógico que eu vou fazer alguns cortes aí, alguns eventuais erros de português que eu possa vir a cometer. Fora isso, é uma gravação direta e ao vivo, sem a fantasia que a prefeitura apresenta nas suas redes sociais, sem as mentiras que a prefeitura traz nas suas redes sociais, sem o apadrinhamento, sem o patrocínio, sem uma série de coisas, mas com uma coisa que lá eles não têm: verdade, honestidade e respeito real pelo povo. Aqui a gente abre espaço para quem quiser concordar e a gente abre espaço para quem quiser discordar. Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha se gostou do vídeo. Questiona, cobra, fala que eu estou errado, fala que a página é a pior página que aconteceu. Assim como eu acredito que essa seja a pior gestão, porque de concreto ela não vai deixar nada. Porque, primeiro, que tudo é alugado, tanto os serviços quanto o patrimônio. Se inaugura uma prefeitura para se diminuir os custos e continuam-se as secretarias espalhadas, um dinheiro jogado fora. A inauguração foi lá, sei lá, em agosto do ano passado, e até hoje ela não funciona efetivamente. A gente não tem nada. A gente está na mão de um monte de político soberbo que só pensa em poder. Pelo menos é o que parece.
Sai na tua rua, tem buraco, tem iluminação, vai precisar no hospital, tem dinheiro para ir no Copador, carro. Fica difícil assim. A população já não aguenta mais. Então, eu quero aproveitar esse Reação Livre para deixar claro aqui, que até que eu não sei até quando a gente vai teimar em ficar colocando aqui esses programas, trazendo a verdade até vocês, porque, sinceramente, eu já estou de saco cheio. Porque a gente trazer as provas, a gente trazer tudo por escrito, assim como foi lá, hoje mesmo colocaram sobre os 300 e poucos mil reais em produtos de limpeza para o hospital. E, ao mesmo tempo, eles dizem que liberaram 500 mil para reformar uma unidade de saúde. Quer enganar quem? Fica complicado. Se você sabe do que realmente está funcionando na cidade e que vai perdurar, por exemplo, a Casa do Autista, eu acho importantíssimo, mas ela poderia, como eu já disse outras vezes, ser aplicada em cada escola. Um núcleo construído lá próprio. Mas não. A casa lá também é alugada. E se o contrato não se renovar, não vai ficar como a casa lá dos adolescentes para permanência, que o Ministério Público obrigou a prefeitura a fazer. Quem é que vai manter aquilo? Alugaram de novo. A única coisa que parece que é mesmo da prefeitura é o prédio da prefeitura, que também não tem utilidade nenhuma. Tem a fazenda na Aerolíndia, que está lá, tem lá largada. E continua largada, foi comprada. E isso o Ministério Público também está investigando. A gente vê o prefeito fazendo aí propaganda de um monte de questões de firmas privadas, empresas privadas. E às vezes eu chego a pensar que ele virou corretor de imóveis. Primeiro porque queria vender a Cibram. Loteou para vender a Cibram. Depois vai para um loteamento particular fazer propaganda. Ele está confundindo os canais. E eu espero, né, que aqui seja a ferramenta que a gente tenha para poder destrinchar essas coisas. E eu nem sei se eu vou continuar fazendo. Primeiro porque eu não ganho nada com isso. Talvez uma alma limpa e a consciência tranquila, mas financeiramente, nada. Eu perco só o meu tempo. Eu escuto um monte de palhaçada. Eu sou ameaçado por político. Eu tenho processos aí rolando, filho, que estão me processando por calúnia, difamação, ameaça. E, sinceramente, eu também não tenho nenhuma pretensão de ocupar cargo público ou cargo eletivo. Nenhum. Diferente de pelo menos 99,9% das pessoas que aparecem falando de política, acabam se candidatando. E depois que ganham, mudam. Porque o poder e essa política que está aí, ela corrompe, ela destrói, ela tira a alma do sujeito. E do jeito que está, não está dando mais. É perder o tempo, é gastar saliva, é gastar dinheiro próprio, porque internet custa dinheiro, programazinho para editar custa dinheiro, celular custa dinheiro, ter que parar as minhas coisas para fazer. O tempo é dinheiro. Apesar de eu nem ligar tanto para dinheiro. Mas é isso, eu não sei também se eu vou continuar. Enquanto a população não começar a demonstrar também que está a fim de mudança. Porque falar que quer mudança é uma coisa, você realmente mudar é outra. E até lá vão ser mais 30 anos de descaso. Talvez eu nem esteja aí daqui a 30 anos, não sei o dia de amanhã. Mas, por enquanto, o Reação Livre vai ficando aqui, no episódio 8, né? Esperando que, né, dependendo do andar da carruagem, esse 8 se deite e vire uma situação infinita. Então, curte, comenta aí embaixo o que é que eu esqueci de falar, dos descasos, porque de conquista real mesmo, sinceramente eu não consigo enxergar. Vamos falar da Casa do Coração, vamos falar de
Casa Rosa, vamos falar do centro de reabilitação, são coisas temporárias. Nada é fixo. Coloca aí, vê se eu estou esquecendo, vê se eu estou de implicância. Apesar de todo episódio eu falar isso, e por isso também eu estar de saco cheio, esperando sinceramente que o 8 se torne um infinito, mas coloca aí se você concorda, se você discorda, me manda para aquele lugar, me apoia. O importante é a gente, além de querer mudar, realmente mudar. E começa cobrando e parando de elogiar o pessoal que faz da sua obrigação uma coisa quase que caridosa. Curte, comenta e compartilha. Talvez nós nos vejamos em algum outro Reação Livre. Não posso aqui colocar data para publicação e nada. Nem sei se vamos ter outro vídeo. Mas fica aqui a minha indignação, o meu questionamento com relação aos 30 anos de Tanguá, se é que a gente tem alguma coisa para comemorar. 30 anos de Tanguá, 30 anos de descaso. Vai comemorar o quê? Até a próxima.